Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para fazer o meu sorteio da terceira e da quarta eliminatória da Taça de Portugal General e Tranquilidade 2025-26. No ano passado também fiz uma espécie de vídeo desse e está aqui nesta imagem onde vocês podem ver o vídeo do ano passado. Eu sei que vocês provavelmente não querem um sorteio XPTO com webcams e etc. Mas como eu estou na precariedade, já estamos na universidade de volta, voltamos às situações precárias, ou seja, vou fazer isto de uma maneira simples para conciliar bem as duas vertentes, universidade e aqui o canal. Não se esqueçam, deixem like no vídeo, subscrevam no canal. Vamos ver se vamos conseguir chegar aos 1600 subscritores. Duvido que vamos estar neste vídeo, mas nos próximos acho que é relativamente um objetivo bem possível. E vamos sem mais demoras para o vídeo. Vamos começar com o meu sorteio da terceira eliminatória, que vou-vos explicar como é que eu fiz. Utilizei claramente as roletas da sorte para fazer esta beldade, em que usei duas roletas. A primeira roleta das equipas que passaram da segunda eliminatória para a terceira, ou seja, 46 equipas dessa roleta. E a segunda roleta, as equipas da primeira divisão, Alverca até ao Vitória de Guimarães. Nos primeiros 18 jogos sorteei uma equipa que veio da segunda eliminatória e uma equipa que veio da primeira liga, e os últimos 14 jogos, do 19º jogo até o 32º jogo, são entre duas equipas que passaram da segunda eliminatória até à terceira eliminatória. É verdade que posso não ter explicado muito bem como eu fiz o sorteio, mas eu sei que vocês querem ver os jogos que me calharam da terceira eliminatória e eu vou já dizer quais é que são esses mesmos jogos. Ou seja, vamos começar com o primeiro jogo que me calhou entre Suluricense contra Estrela Amadora. Se o jogo acontecer, vou ser sincero, poderá haver uma zebra. O segundo jogo que me calhou entre uma equipa da segunda eliminatória até uma equipa da primeira liga, foram já outros contra Gil Vicente. Acho que neste jogo Gil Vicente iria ganhar este jogo sem dúvida, mas o Fornos não se pode estimar, tem alguns jogadores lá. Terceiro jogo, um jogo muito interessante, Vila Cais contra Moreirense. Moreirense pode ser a equipa favorita, mas Vila Cais, uma equipa também que pode provocar muitas surpresas. Quarto jogo, um jogo que também poderia haver uma zebra entre Oliveirense e Nacional. Quinto jogo, um jogo também um bocadinho interessante entre Sporting Espinho e Casa Pia, jogo entre duas boas equipas. Casa Pia que agora está na primeira liga e o Espinho, que já esteve na primeira liga há muito tempo. Este jogo que me calhou, Marinhense contra Famalicão. Se acontecer este jogo, Famalicão terá a tarefa mais facilitada, mas o Marinhense é uma equipa que também não se pode subestimar. Sétimo jogo, aqui calhou a primeira equipa grande, onde vai defrontar o Sintrense. A equipa grande que calhou que defrontaria o Sintrense no meu sorteio é o Benfica. Ou seja, calhou o jogo entre Sintrense e Benfica. Oitavo jogo, este jogo era bombástico de acontecer, porque seria entre Vila Miã e Rio Ave. Jogo 9. Foi onde o Estoril Praia foi sorteado, olhando a jogar contra o Comércio e Indústria, o grande Zequinha. Seria um jogo interessante por causa do Comércio, teria o Zequinha, mas o Estoril é uma equipa completamente favorita, e se nós já para o Comércio e Indústria, somos claramente favoritos a ganhar, mas não podemos estimar a formação do Zequinha. Terminando com os jogos entre equipas da Primeira Liga até equipas que vieram da segunda eliminatória, sendo que o décimo jogo, Benfica Castelo Branco contra Alverca, jogo interessante, sendo que o Alverca B no ano passado já teve a jogar com o Benfica Castelo Branco, ou seja, iriam jogar contra a equipa principal. Esse primeiro jogo seria um jogo um bocado estranho, porque a equipa de Primeira Liga não seria favorita, porque seria entre Belenenses e AVS. Décimo segundo jogo, calhou outra equipa grande, sei que não ganham campeonatos, mas para mim é um dos grandes de Portugal, calhou Vianense contra Sporting Braga. Décimo terceiro jogo, outro jogo interessante, Vila Real contra Tondela. Décimo quarto jogo, mais um grande do futebol português que foi sorteado aqui neste jogo, sendo que calhou o Loltan a jogar contra o Sporting. E uma coisa certa, se isso acontecer na vida real, esse jogo não irá ser jogado no estádio do Loltan, mas sim no estádio do Algarve, por razões óbvias. 15º jogo, também um jogo muito interessante, e principalmente da região do Porto, onde teríamos o Marco 09 a tornar em casa o Futebol Clube do Porto. 16º jogo, que é um jogo de Distrito de Aveiro, São João de Ver contra Arouca. 17º jogo, que é um jogo interessante entre Leixões e Santa Clara. O último jogo da terceira eliminatória entre equipas da Primeira Liga e equipas que vieram da segunda eliminatória da Taça de Portugal, seria um jogaço de futebol inacreditável entre União de Leiria e Vitória de Guimarães. Agora para os jogos entre equipas que vieram da segunda eliminatória, que vão se enfrentar uma contra a outra, começando do 19º jogo até ao 32º. 19º jogo, calhou Atlético contra Rezende. 20º jogo, calhou um derby algarvio que sem dúvida vai ferver nesta eliminatória entre Farense e Portimonense de Sade. 21º jogo, calhou um dos jogos que possivelmente muita gente não vai ver, mas calhou no meu sorteio, Nogueirense contra Mortágua. 22º jogo que calhou foi a Ansan com o Faf. 23º jogo, calhou-me o Silves contra o Amarante. Silves que tombou o Oliveira no Hospital de uma maneira fantástica, e o Amarante que é uma equipa também boa da Liga 3. 24º jogo que me calhou Covilhã contra Caldas, duas equipas da Liga 3. 25º jogo que me calhou, jogo entre duas equipas
da segunda Liga, que joga um bom futebol, entre Felgueiras e Torriense. 26º jogo que me calhou, jogo entre uma equipa da segunda Liga e uma equipa da Liga 3, entre 1º de Dezembro e Desportivo Chaves. 27º jogo, jogo entre uma equipa do CP e da Liga 3, Alpendurada contra o Lusitano de Évora. 28º jogo, outro dos jogos que podia ferver nesta Taça de Portugal, duas equipas que jogam muito bem atualmente, entre Bragança e Lusitânia de Lourosa. 29º jogo que me calhou foi o jogo entre Académico de Viseu e União de Lamas. O 30º jogo que me calhou foi o jogo entre Mirandela e Rebordelo. E os últimos jogos que me calharam desta terceira eliminatória da Taça de Portugal foram estes: o Timonense Sporting Clube do Campeonato de Portugal a tentar a surpresa Olivais de Moscavide. E o último jogo, talvez um dos piores jogos da terceira eliminatória, que me calhou, Anadia contra Passos de Ferreira. Agora vamos para o meu sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Vou fazer da mesma maneira que fiz o ano passado, que foi assim: dividi os 32 vencedores dos jogos da terceira eliminatória em dois grupos de 16 equipas, sendo que temos aqui os primeiros 16 vencedores que me calharam no primeiro grupo, ou seja, esses 16 vencedores desses jogos vão jogar na quarta eliminatória em casa, e depois temos os últimos 16 vencedores que me calharam, sendo que esses vencedores vão jogar fora de casa. Vamos começar os jogos da quarta eliminatória. Começando com o primeiro jogo que me calhou na quarta eliminatória, foi o vencedor do jogo 29 de Viseu com o Lamas a defrontar o vencedor do jogo 8, Vila Miã contra Rio Ave. O segundo jogo que me calhou desta quarta eliminatória da Taça de Portugal foi entre o vencedor do jogo 5, Serem de Espinho e Casa Pia, e o vencedor do jogo 24, Covilhã com o Caldas. O terceiro jogo que me calhou da quarta eliminatória foi o vencedor do jogo 23 entre Silves e Amarante contra o vencedor do jogo 19 entre Atlético e Resende. O quarto jogo que me calhou na quarta eliminatória foi o vencedor do jogo 3, Vila Cais Moreirense, o vencedor do jogo 30, Mirandela contra Rebordelo. O quinto jogo que me calhou na quarta eliminatória foi o vencedor do jogo 26 entre 1º de Dezembro e Desportivo de Chaves contra o vencedor do jogo 13, Vila Real contra Tondela. O sexto jogo que me calhou na quarta eliminatória foi o vencedor do jogo 25, Felgueiras Torriense contra o vencedor do 32º jogo, Anadia contra Passos de Ferreira. O sétimo jogo que me calhou na quarta eliminatória, e vou ser sincero, isto é um jogão independentemente das equipas que passarem, porque calhou o vencedor do jogo 12, Vianense contra Sporting Braga, contra o vencedor do jogo 18, União de Leiria contra Vitória de Guimarães. O oitavo jogo que me calhou na quarta eliminatória foi o jogo entre o vencedor do jogo 1, Celuricense Estrela da Amadora, contra o vencedor do jogo 15, Marco 09 contra o Futebol Clube do Porto. O nono jogo que me calhou da quarta eliminatória Taça Portugal foi o vencedor do jogo 20, Farense contra Portimonense SAD, contra o vencedor do jogo 2, Fornos de Algodres contra Gil Vicente. O décimo jogo que me calhou foi um jogo entre o vencedor do jogo 17, Leixões contra Santa Clara, contra o vencedor do jogo 22, Ansan contra Faf. Esse primeiro jogo que me calhou na quarta eliminatória Taça Portugal, o vencedor do jogo 4 entre Oliveirense e Nacional, contra o vencedor do jogo 10 entre Benfica e Castelo Branco contra Alverca. O segundo jogo que me calhou na quarta eliminatória foi o vencedor do jogo 21, Nogueirense contra Mortágua, contra o vencedor do jogo 27 entre Alpendurada e Lusitano de Évora. O 13º jogo que me calhou na quarta eliminatória, o vencedor do jogo 16 entre São João de Ver e Aroca, e o vencedor do jogo 31, Portimonense Sporting Clube contra Olivais e Moscavide. O 14º jogo que me calhou foi o jogo onde calhou o vencedor do jogo do Estoril Praia, sendo a equipa visitante, e que seria assim: jogo complicadíssimo entre o vencedor do jogo 7, Sintrense Benfica, contra o vencedor do jogo 9, Comércio e Indústria contra o Estoril. Agora, de maneira resumida, vamos para os últimos dois jogos que me calharam da quarta eliminatória, sendo o jogo 15 o vencedor do jogo 14 entre Loltano e Sporting, contra o vencedor do jogo 11, Belenenses contra AVS. No último jogo da quarta eliminatória, Taça Portugal que me calhou, o jogo entre o vencedor do jogo 6, Marinhense contra Famalicão, contra o vencedor do jogo 28, Bragança contra a Lusitânia de Lourosa. E bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês acima de tudo tenham gostado, deixem like, subscrevam o canal, comentem no que acharam neste vídeo, no que aquilo posso melhorar nos próximos vídeos. Não esqueçam de deixar aí em baixo as vossas previsões para o sorteio da terceira eliminatória e da quarta eliminatória. Eu já a fiz, agora espero por vocês. Vejo-vos nos próximos vídeos. O meu nome é Trump e vejo-vos no próximo vídeo.